Boa noite, esse vídeo foi criado pelos alunos de Arquivologia para a disciplina de Ciência Política. Comecemos com formas de governo e sistemas políticos com o arquivista Gabriel Botelho. Olá, eu sou o Gabriel. Vou abordar os conceitos de ditadura e democracia expostos por Norberto Bobbio e demais autores da Unidade 2. Democracia é a forma de governo onde o poder é exercido diretamente pela população, seja de forma direta ou indireta. A democracia ela tem origem na Grécia Antiga, onde a democracia ela era direta e restritiva, ou seja, o povo tomava as decisões diretamente, porém era apenas uma parte do povo, os chamados cidadãos, que podiam tomar as decisões, majoritariamente homens, livres e de grande influência na cidade. Atualmente, a democracia moderna, ela já é direta, na maioria das vezes, poder exercido através de um parlamento, de um congresso, e universal. Por quê? Porque todas as pessoas são aptas a votarem, a participar do processo de escolha dos seus representantes. Essa noção de política, de democracia, quer dizer, direta e indireta, é relacionada à forma por quem o governo é exercido. Através de um intermediário, ou seja, deputados, senadores, ela é democracia representativa. Se ela é exercida diretamente pela população através de um referendo, por exemplo, ou de assembleias locais, ela já é uma democracia direta. Bobbio trabalha com os conceitos de democracia além do sistema político. Ele também expõe a democracia como democracia política, ou seja, todo esse conjunto de práticas relacionadas às eleições, ao voto dos cidadãos, e a democracia social, isto é, além do voto, além da noção política, onde são exercidas a cidadania, no dia a dia, em escola, na sociedade, por parte dos cidadãos. Além de trabalhar com os conceitos de democracia, Bob também vai trabalhar com os conceitos de ditadura. Ditadura, ela é uma forma de governo onde há uma violação das noções constitucionais, ou seja, do regramento constitucional. Ela pode se acontecer através de um golpe, de um autogolpe ou até mesmo de uma revolução. A ditadura também é rastreada até a antiguidade. A democracia antiga, que era praticada pelos romanos, ela era um instrumento político temporário, onde o poder era exercido por um dictator, para controle de uma calamidade, de uma necessidade ou de tempo de guerra. Durava mais ou menos 6 meses, podendo ser expandido por mais 6 meses. Não era uma ditadura como a gente conhece hoje em dia, a gente chamada ditadura moderna, onde o poder ele pode ser assumido por militares ou por civis por tempo indeterminado, onde as violações são comuns. Aí é comum a suspensão dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, e o poder é exercido de forma autoritária. Há uma diferença com o autoritarismo. Bob também apresenta a noção de ditadura revolucionária, onde a ditadura é assumida a partir de uma revolução que busca garantir a ampliação de direitos, da participação política de atores sociais que estão abaixo da elite, abaixo da burguesia predominante. Ela busca igualdade, ela busca a participação efetiva dos atores sociais mais vulneráveis do cenário político. Neste momento, segue uma introdução sobre sistemas partidários e ideologias com o arquivista Wilson Souza. Os sistemas partidários organizam os partidos dentro de um país. Nisso, eles podem ser de partido único, bipartidário ou multipartidário, como mostra o próprio Reinaldo Dias. Já na democracia brasileira, temos o multipartidarismo. E o que são ideologias? Bom, ideologias são um conjunto de ideias que orientam a ação política. Segundo o vídeo de Tempero Drag e o artigo de Gustavo Silva, há ideologias de esquerda, que defendem maior igualdade social, e a de direita, que priorizam a ordem e a propriedade. Além disso, como explica o vídeo de Tese 11, muitas vezes ocorre a despolitização, que é quando as pessoas acreditam que tudo é política, mas não se discute política. E esse discurso enfraquece o debate democrático. Seguimos com a mesma temática, porém a arquivista Francislaine Cunha traz alguns exemplos práticos. Eu vou abordar dois temas muito importantes para a gente poder entender a política. Esses dois temas são os sistemas partidários e as ideologias. Para a gente entender aqui o princípio de tudo, a gente tem que entender o que são os sistemas partidários. Consiste basicamente em como eles organizam os partidos dentro de um país. Nisso, eles definem como esses partidos
disputam poder e como eles se relacionam entre si com a sociedade. Existem 3 tipos principais de partidos. O sistema de partido único, o bipartidarismo e o multipartidarismo. Para começar, a gente tem que falar aqui do sistema de partido único, que é quando só existe um partido dentro de um país. Um exemplo disso é a China, com o Partido Comunista. Já o bipartidarismo é quando 2 partidos dominam a política. Um exemplo disso é os Estados Unidos, com os democratas e os republicanos. E por último, o multipartidarismo, que é quando vários partidos eles disputam o poder. Um exemplo disso é o nosso país, o Brasil, que tem dezenas de partidos com representações no Congresso. Isso tem os seus prós e os seus contras. Por quê? Os prós, ele consistem em uma diversidade de ideias, por exemplo. Entre contrapartidas, a gente acaba tendo uma certa confusão com tomar decisões de acordo, formar acordos. Agora a gente vai partir para a segunda parte, para a gente começar a entender melhor esse processo. Agora a gente vai abordar o que são ideologias. As ideologias, elas são um conjunto de ideias e valores que acabam orientando ações políticas. Elas ajudam a entender como as pessoas, partidos e etc. pensam sobre a sociedade, o seu governo e seus direitos. De forma bem simples, a gente pode explicar isso citando a esquerda e a direita. A esquerda, por exemplo, ela costuma pregar, defender a igualdade social. Tem mais essa presença do Estado para garantir a saúde, educação, reduzir a desigualdade, etc. Um exemplo é a política de distribuição de renda e cotas sociais. Já a direita, ela dá mais importância para a ordem, a propriedade privada e a liberdade individual, com menos intervenção do Estado. Um exemplo disso são as defesas de privatização ou redução de impostos. Essas ideias, elas são pregadas em discursos dos partidos e dos candidatos desses determinados partidos que eu acabei de citar. Agora a gente tem que entender por que é importante falar sobre isso, por que é importante falar sobre política. No vídeo do canal Tese 11, a gente vê que muitas das vezes a gente vive num processo de despolitização. Isso acontece porque quando as pessoas dizem, por exemplo, a política não se discute, ou tudo é política, isso acaba sendo um ponto, exatamente o ponto que a pessoa está evitando. Ou seja, elas sabem que tudo é política, por exemplo, no preço da comida, na escola, na saúde, no transporte. Porém, elas evitam conversar sobre isso. E isso acaba enfraquecendo a democracia. Porque sem debate, sem essa troca de ideias, a gente acaba não fazendo, querendo ou não, o nosso trabalho, que é justamente isso, discutir sobre isso, abordar sobre isso, falar sobre isso, e acaba deixando na mão de pessoas que não estão na nossa pele para tomar essas decisões. Então, por que é importante esses assuntos que eu acabei de falar, o sistema partidário e a ideologia? Eles acabam ajudando a gente a, por exemplo, fazer uma escolha consciente nas eleições, a cobrar os políticos com mais clarezas sobre os nossos direitos como sociedade e a não cair em em discursos prontos para pessoas leigas do assunto. Eles ajudam a gente a enriquecer o nosso senso de política e os nossos direitos como sociedade. Os estudiosos sobre hegemonia, movimentos sociais e representatividade na política. A hegemonia, como discutia Ana Garcia, é o domínio ideológico e cultural que garante uma manutenção do poder, de certos grupos. Esses movimentos, como explicaria os Scrum Arwen, surgem justamente para combater essa hegemonia
e trazer a luta por direitos sociais. No Brasil tem alguns movimentos sociais, como de mulheres negras, que foi apresentado pela Nicole Amaral, onde ela traz a importância e a dificuldade dessa representatividade feminina na política. E isso também aparece nos estudos sobre democracia racial, dos autores Souza e Eca. Eles analisam basicamente o mito da igualdade racial, que fica oculta na desigualdade do nosso dia a dia. Agradecemos pela atenção até aqui e viva a democracia!